O tema de hoje, né, como ter menos estresse, mais saúde, bem-estar e conseguir emagrecer. Espero que seja um conteúdo que de alguma forma contribua positivamente com cada um de vocês que tiverem a oportunidade de poder assistir, seja ao vivo ou seja a live gravada depois. Espero que essa mensagem seja bastante positiva para vocês. Então, começando o tema da live de hoje, sobre a questão do quanto que o estresse hoje ele impacta nosso organismo como um todo, né? Principalmente na relação com os hormônios. Hoje a gente sabe que o hormônio que está mais associado ao estresse hoje é o hormônio cortisol. Ele é um dos maiores medidores hoje para ver o nível de estresse que a pessoa tem enfrentado, no sentido, a parte mais interior, né, no quesito dos hormônios do nosso organismo em si. E hoje a maioria das pessoas tem o cortisol muito mais aumentado e ele impacta, não que a gente não deva ter esse hormônio, mas devido ao fato da gente estar muito estressado e isso se perdurar por muito tempo, nós não estamos conseguindo, por exemplo, a testosterona é um outro hormônio, é um hormônio principalmente masculino, mas que não só os homens, mas as mulheres também têm esse hormônio. Só que acontece que quando o cortisol ele está muito aumentado devido ao nosso estresse, o que acontece? A testosterona ela fica mais baixa. E a testosterona ela é um hormônio que ela atua diretamente na nossa disposição, no nosso nível, por exemplo, do quanto o nosso corpo ele consegue gastar energia, principalmente através das gorduras que nós temos. Então, todo esse acúmulo de gordura que a gente tem buscado para emagrecer, se a gente tem uma baixa testosterona, isso logo vai impactar negativamente em tudo isso que a gente está buscando, né? Emagrecer, ter mais saúde, mais bem-estar, porque a gente vai ter menos disposição, logo a gente acaba não conseguindo fazer não só as atividades que a gente precisa para conseguir emagrecer, mas as atividades das nossas outras áreas também da nossa vida. E só que a gente encara esse processo às vezes como 8 ou 80, mas nós precisamos buscar a cada dia uma mudança gradativa, porque dificilmente o ser humano ele consegue mudanças drásticas da noite para o dia, né? Então é necessário que aconteça uma mudança gradativa, onde eu me proponho a melhorar 1% a cada dia, e isso automaticamente vai se aumentando e eu vou conseguindo inverter essa balança, onde meu cortisol, que é o hormônio que está mais aumentado devido ao estresse, eu vou se tornando menos estressado, e automaticamente a testosterona vai subindo e eu vou conseguindo ser uma pessoa mais disposta, eu consigo automaticamente ter mais saúde, mais bem-estar, porque eu vou naturalmente emagrecendo por conta dessas mudanças. O segundo ponto é a relação do estresse, então, com o emagrecimento. Devido ao fato da gente estar muito estressado no dia a dia, o nosso metabolismo, né, o nosso gasto de energia que o nosso corpo precisa para manter as nossas funções básicas, ele acaba sendo menor, porque o nosso corpo precisa lidar com tantos processos relacionados ao quanto nós estamos estressados hoje, que automaticamente o nosso corpo ele vai se acumulando mais gordura, porque acontece todo um desarranjo no nosso organismo, né? Principalmente na parte interior, e isso impacta negativamente no nosso emagrecimento. E a gente precisa então encarar esse processo como algo gradativo, e isso a gente vai mudando algumas rotinas na nossa vida diária, sendo que se a gente está muito estressado hoje, é porque a nossa rotina ela é
ela foi programada, né, através das nossas escolhas de uma forma, e automaticamente nós precisamos começar a estar consciente e buscar a cada dia desejar essa mudança que a gente deseja, para que a gente vai colocando novas rotinas, novas atividades para modificar isso. Porque se a gente não muda, automaticamente aquele estresse que está muito aumentado, ele vai continuar aumentado, porque não está tendo nenhuma mudança para que aconteça o quê? Um novo resultado no nosso corpo e a gente vai ficando menos estressado. E isso automaticamente impacta na nossa saúde e no nosso bem-estar. Porque quanto mais estressado nós estamos, faz com que a gente se sinta com menos autoestima, nós vamos ficando com risco maior, por exemplo. Na verdade, nós vamos ficando mais ansiosos, porque o nosso nível de estresse ele está mais aumentado, e a gente vai diminuindo nossa sensação de bem-estar. Então, nós vamos ficando... Bom dia, mãe! Eu vi agora que a senhora colocou aqui. Bom dia! Então, a nossa relação, a gente vai ficando com menos sensação de bem-estar, devido ao nosso estresse estar muito alto, e automaticamente não só o nosso nível de ansiedade ele aumenta por causa do estresse, mas a gente se expõe ao risco de desenvolver algumas síndromes que estão acontecendo hoje, e muitas pessoas vêm sofrendo disso, que uma delas é não só a síndrome do pânico, mas também outras síndromes que vêm carregadas, que é a fibromialgia. Pessoas sentindo fortes dores e inflamações no corpo, e tudo isso em decorrência de todo esse processo inflamatório que o nosso corpo está sofrendo devido a gente estar mais estressado, a gente estar mais ansioso, e a gente ter uma vida, por exemplo, mais sedentária. Isso também vai impactar no nosso corpo e principalmente nas nossas emoções, na nossa espiritualidade. Então, se a gente não buscar uma mudança, e essa mudança ela precisa ser encarada como 1% a cada dia, porque dificilmente nós vamos mudar drasticamente de um dia para o outro. E se a gente encara esse processo como 8 ou 80, onde se eu não mudar tudo hoje, amanhã eu desisto, eu não vou conseguir chegar a lugar algum. Então eu preciso encarar esse processo como algo gradativo, lento, mas que se eu não desistir, se eu continuar persistindo a cada dia, eu vou conseguir melhorar, e automaticamente, quanto mais eu vou melhorando, eu me sinto mais instigado, mais motivado a melhorar cada vez mais. E naturalmente, aquilo que você esperava, que era apenas um sonho, aquilo automaticamente vai se tornando real. E isso vai te dando cada vez mais energia para você ter hábitos de vida melhor, para que você tenha menos estresse, mais saúde, mais bem-estar, e automaticamente o seu corpo ele vai se modificando e você vai emagrecendo naturalmente. Eu vou dar um tempinho para ver o pessoal que está online, fazer perguntas. Aí a minha mãe, Antônia Isabel Cristina, colocou: e quando a pessoa tem dificuldade para começar por estar numa rotina do nosso cotidiano, aí o que acontece? Mãe, para a senhora conseguir melhorar isso, é necessário que a gente comece a pensar, por exemplo, assim: por que eu desejo essa mudança? Porque a nossa inspiração ela vai vir do porquê eu faço o que eu faço. Então,
se eu quero ter uma nova rotina, se eu quero ter uma nova vida, com mais saúde, mais bem-estar e emagrecer, eu preciso buscar dentro de mim o porquê de eu querer tudo isso. Porque quando eu descubro o porquê eu quero, essa energia ela vai nos mover para algo para a gente melhorar. Então eu descobrindo o porquê eu vou fazer tudo isso, por que eu vou me dispor a uma nova rotina, sendo que a que eu faço hoje já é confortável para mim. Eu já me acostumei com ela, porque o nosso cérebro ele vai sempre buscar poupar energia, ele vai sempre buscar seguir um caminho que é mais fácil para ele e que ele já está acostumado a fazer. Então eu preciso buscar dentro de mim o porquê, porque isso vai fazer com que eu comece a entender que eu preciso enfrentar esse processo, uma mudança gradativa, dia a dia, 1%, e que o meu cérebro ele já não pode mais estar no controle. Eu preciso estar no controle e eu preciso a cada dia ir buscando uma nova rotina. Essa nova rotina, ela vai ter diversas atividades. Para algumas pessoas, são atividades que às vezes você já até faz, que você só vai precisar modificar algumas coisas para ela ir melhorando ainda mais. E para outras pessoas vai ser algo totalmente novo. E o processo, ele vai ser um pouco mais desafiador, mas que lentamente eu vou conseguir melhorar. Só que eu preciso estar disposto a enfrentar todo esse processo, todos esses desafios, porque eu só vou conseguir se eu estar disposto a enfrentar e a cada dia colocar em prática toda aquela nova rotina que eu vou precisar colocar. E eu não posso encarar isso como assim, se eu preciso colocar 10 atividades que eu não faço ainda, mas eu preciso colocar, mas é difícil aquela pessoa que consegue colocar as 10. Então, geralmente a maioria das pessoas, elas vão colocar o quê? Na segunda-feira, eu vou começar a mudar. Então, eu vou mudar minha alimentação. Na segunda, eu começo uma nova alimentação. Na segunda, eu vou começar a me exercitar. Mas é difícil aquela pessoa que consegue colocar tudo isso em prática no dia seguinte. Então, eu preciso, dia após dia, ir colocando em prática uma coisa e talvez não vou conseguir 100% ainda daquilo que eu me propus, mas eu preciso ir o quê? Devagar, lentamente, ir colocando para que eu consiga ir melhorando. Então, automaticamente, o meu cérebro ele vai se acostumando com isso. E isso vai se tornando cada vez tão natural, que aquilo que era nossa realidade, ela passa a não ser mais, e essa nova rotina que eu estabeleci para mim, ela vai se tornando natural. E isso vai fazendo com que, através dessa nova rotina, eu comece a ter esses novos resultados que eu almejava, que até então era só uma imaginação e que, a partir do momento que eu começo a colocar em prática, começa a se tornar real, começa a ter um efeito, e esse efeito, se essas atividades elas estiverem de acordo com aquilo que eu almejo, logo vão ser efeitos positivos, porque aquela rotina que eu estava fazendo me estava trazendo efeitos que não estavam sendo negativos, porque eles não estavam totalmente ligados àqueles resultados que eu desejava. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer ter resultado, só que aquilo que a gente está fazendo não está de acordo com aquilo que a gente vai estar buscando de resultado. Então, para que esse resultado ele aconteça, eu preciso que aquela rotina que eu estabeleci, ela precisa me levar para aquilo que eu quero chegar. Então,
eu encontrei aonde eu estou. Então eu descobri. Por exemplo, assim, quanto que eu estou me pesando, como que está o meu corpo hoje. Então eu descobri aonde eu estou. Agora eu preciso buscar aonde eu quero ir. A partir do momento que eu descubro, eu sei o destino que eu quero chegar. Só que para eu chegar nesse destino, eu vou precisar passar por diversas etapas. E essas etapas nada mais são do que cada etapa dessa, ela está carregada de diversas atividades que eu vou precisar fazer. Colocando em prática, automaticamente eu vou tendo esses resultados, aos poucos, lentamente, porque eu vou colocando isso lentamente na minha vida, na minha rotina. E automaticamente, tudo isso vai fazendo com que eu tenha menos estresse e isso vai fazendo com que eu tenha o quê? Esse resultado, essas etapas que eu vou passando uma por uma, vai me trazendo o quê? Mais saúde, mais bem-estar, menos estresse e eu vou conseguindo o quê? Emagrecer. Naturalmente eu vou percebendo essas mudanças, vou ficando mais animado, mais feliz. Isso vai me impulsionando a cada dia mais buscar transpor essas outras etapas. Isso naturalmente vai ficando tão mais tranquilo lidar com isso que eu vou fazendo tranquilamente, que aquilo que no início eu precisava de tanta energia, era tão cansativo para fazer, e eu às vezes me sabotava, não fazia, automaticamente vai ficando fácil, né? Vai ficando menos desafiador e eu vou fazendo naturalmente. E agora, a gente vai pular para uma segunda parte da live, que a gente vai falar, por exemplo, assim, que tipo de atividade eu posso fazer para que eu consiga diminuir o meu estresse. Uma dessas atividades seria técnicas de respiração, que hoje a gente se ouve falar como meditação, mindfulness, que seria o quê? Atenção plena. Essa atenção plena, eu posso colocar ela em diversas situações do meu dia a dia. Seja na minha alimentação, seja na hora que eu vou fazer exercícios físicos, seja na hora que eu vou conversar com alguém. A atenção plena é eu colocar totalmente a minha atenção, o meu consciente, para o momento presente. Assim como eu estou aqui agora, falando com cada um de vocês que estão na live. Eu coloquei toda a minha atenção, toda a minha energia, eu estou colocando para conversar com vocês, para passar essa mensagem, que eu espero que seja positiva. Então, toda a minha mente está voltada para aqui e agora, para aquilo que eu estou tentando transmitir para vocês. Quando ainda é algo muito novo para mim, quando eu não pratico a atenção plena, pode acontecer que a minha mente ela transite do aqui e agora ou para o passado ou para o futuro. Ou seja, quando eu ainda não estou num nível avançado de práticas de atenção plena, eu ainda tenho uma certa dificuldade em colocar toda a minha atenção por aqui e o agora. É claro que quando eu começo, o meu corpo ele vai precisar passar por um processo até que eu desenvolva e me torne tão essa habilidade de estar em atenção plena, estar no aqui e agora, estar no presente, ela vai ficando cada vez mais evoluída. E essas técnicas no começo, muitas pessoas não colocam em prática porque elas acreditam, uma das crenças em relação à meditação, em relação a técnicas de atenção plena, é que as pessoas acham que elas não precisam, elas acreditam que só é possível ter benefícios quando eu consigo focar
a minha mente, os meus pensamentos pro aqui e o agora. Mas quando eu estou num processo inicial, é natural que os meus pensamentos naquilo que eu estou me propondo, eles vêm e vão. Isso é chamado de mente de macaco. É o que? Dentro do mundo da atenção plena, é quando os pensamentos eles vêm e vão. E esses pensamentos são pensamentos do passado, pensamentos do presente. Só que eu preciso me permitir que eles vêm e vão, só que eu vou deixar, é como se eu abrisse a minha mente, onde eu tenho um portão que entra, mas eu também tenho um portão atrás que sai, onde eu deixo esses pensamentos entrarem, só que eu permito também com que eles saiam. Para quê? Para que eu consiga voltar a minha atenção para o aqui e o agora. E dos pontos para facilitar isso é eu buscar focar minha atenção em técnicas de respiração, de atenção plena, em um alvo, para que eu consiga trazer a minha atenção e o meu foco maior para aquilo que eu estou fazendo e automaticamente eu diminuo esses pensamentos do passado e do presente. Eu fico focado no aqui e no agora. Seria como que eu me proponho uma técnica de respiração e isso facilita quando eu coloco, por exemplo, um som. Seja um som de um ambiente, seja um som de natureza, onde pássaros estão cantando e facilite com que eu consiga me concentrar, principalmente no meu interior, e eu foque, por exemplo, em buscar puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, mas colocar toda aquela minha atenção, minha concentração para aquilo que eu estou fazendo. Então, na minha respiração. Então, eu coloco 4 segundos onde eu vou respirar pelo nariz e eu vou colocar a minha atenção em sentir o ar entrando pelo meu nariz, vou prender a respiração por 2 segundos. Então, eu vou focar minha atenção naquele momento onde eu prendi a minha respiração e depois eu vou soltar, ou seja, pelo nariz, ou seja, pela boca, por 6 segundos, por 8 segundos, e eu vou focar em prestar atenção também nesse ar, saindo pelo meu nariz ou pela minha boca. Então eu vou colocar toda essa minha atenção para isso. Quanto mais eu envolver a minha atenção para isso, mais fácil vai ficando com que eu não permita que esses pensamentos, seja do passado ou seja do futuro, eles entrem na minha mente e comecem a bloquear aquilo que eu estou fazendo. Mas é claro que o quê? Toda habilidade, ela precisa de um tempo para ser desenvolvida. Pode ser que você leve 1 ano, pode ser que você leve 2, mas quando eu crio a convicção e a certeza de que se eu buscar a cada dia praticar e melhorar, isso vai ficando mais fácil. Eu só não posso desistir no meio do processo. E um dos fatores também, uma das técnicas para que eu consiga ter menos estresse, é eu buscar ressignificar os eventos que me acontecem. Então, todos os dias nós vamos ser submetidos a eventos que nos estressam. Isso é natural, faz parte da vida, faz parte do ser humano. Então eu vou buscar, todo evento ele vai acontecer, seja ele positivo ou negativo. Aí eu preciso voltar minha atenção para aquilo que eu tenho controle naquele evento. Então, se eu pego o carro e eu saio e na esquina da outra rua eu colido com outro carro, aquele evento, o carro que eu estava dirigindo, ele está sob o meu controle.
mas aquela outra pessoa, ela não está sob o meu controle. Então, eu só tenho aquele evento, metade do evento está sob o meu controle, a outra metade não. A partir do momento que o carro colide sobre o meu carro, eu preciso buscar minha atenção para o presente e não me tornar uma pessoa reativa, onde o quê? Ação, reação, onde bateu, automaticamente eu vou voltar o meu estresse para aquilo que aconteceu, vou sair do carro, vou começar a brigar com a pessoa, vou começar a discutir com ela, ou então eu tenho essa oportunidade, essa liberdade de pensar assim, não, eu estou no controle, o evento já aconteceu, não tem como mais voltar atrás, o que eu posso fazer para amenizar os efeitos negativos desse evento? Então, quanto mais eu estou presente e menos inconsciente, mais fácil fica de estar no controle dessa situação e eu me estressar menos com ele. Esse evento que eu usei como exemplo é apenas um exemplo. Cada pessoa vai se expor a eventos de diversas formas. Então, eu estou no controle de mim e do carro. A outra pessoa não está no meu controle. Então eu preciso o quê? Buscar não reagir de forma rápida, mas o quê? Pensar de que forma eu vou reagir que não faça com que aquela situação fique pior do que já está. E buscar de alguma forma ressignificá-la para que aquilo depois não permaneça dentro de mim e não cause um processo que muitas das vezes cria-se nas pessoas um processo de depressão, por exemplo, onde elas vão estar sofrendo ainda mais, vão ficar cada vez mais estressadas, e isso vai impactar negativamente na saúde, no bem-estar, e elas vão ter mais dificuldade de emagrecer também. E então eu busco a cada dia 1% melhorar. É claro que no início vai ser um processo difícil, doloroso, mas que automaticamente aos poucos vai ficando mais fácil de lidar. E todos esses eventos, o estresse, essa descarga de energia que acontece, o nosso corpo geralmente ele vai carregar elas nos nossos músculos. E aí cria-se nas pessoas hoje um processo inflamatório. Então é super comum hoje, se a gente perguntar para a maioria das pessoas, elas já acordam com dores. Por quê? Nosso corpo ele está totalmente inflamado. Essas dores, elas estão acontecendo porque esse processo inflamatório que se iniciou devido a um evento que gerou em mim um estresse, ou eu também estou com muita ansiedade de algo que ainda nem aconteceu e que às vezes nem vai acontecer, ou então eu estou em um processo de depressão por um evento passado que ocorreu e que não dá para mudar ele, mas eu posso mudar a forma como eu encaro ele. Só que enquanto eu não mudar, essa energia ela vai continuar aumentando, e a energia ela é algo que ela não se dissipa, ela se transforma. Então essa energia, esse evento que aconteceu, que começou lá na minha parte espiritual, emocional, ela vai começar a vir para o externo, que é para onde? Para o meu corpo, e ela vai ficar nos meus músculos e fica carregado ali. E aí automaticamente os meus músculos vão ficando mais doloridos, vai se criando o que a gente chama de pontos gatilho, onde vai se criando como se fosse um nó nos músculos, vai ficando no formato de uma bola, em pontos localizados, onde se eu apalpar com a mão, eu vou sentir uma dor muito mais intensa do que eu já estou sentindo sem apalpar,
esses nós, se eu não começo a diminuir esse processo inflamatório, onde uma das alternativas é através do exercício físico, seja qualquer um deles, principalmente aqueles que eu tenho prazer em realizar, eu vou conseguindo automaticamente diminuir esses pontos gatilhos, eu vou conseguindo liberar essa energia que está carregada no meu corpo, porque através do movimento meu músculo vai ser obrigado a trabalhar e essa energia que está carregada neles, ela vai se dissipando, ela vai indo embora, então esse processo inflamatório ele vai diminuindo e automaticamente, a cada dia, eu vou sentindo menos dores, eu vou sendo uma pessoa menos inflamada e automaticamente menos estressada também. E é claro que tudo isso é um processo onde eu vou melhorar 1% todos os dias e automaticamente, a cada dia, eu vou ficando menos estressado, vou evoluindo no processo dos exercícios físicos e meu corpo automaticamente vai ficando cada dia mais com mais facilidade em lidar com todas essas situações. Um outro ponto também que nos gera muito estresse hoje é a nossa dificuldade em criar sistemas que facilite com que a gente organize a nossa vida e consiga fazer todas essas atividades que a gente precisa para ter menos estresse. Então eu preciso criar um sistema que faça com que eu consiga entender, bom, eu tenho 24 horas no dia. Dessas 24, de 6 a 8 eu passo dormindo. E dormir é importante também para mim diminuir o meu estresse. Essas horas que me restam, eu preciso organizá-las de uma forma, criar um sistema que eu consiga o quê? Fazer com que todas essas atividades que eu preciso, de cada uma dessas etapas que eu falei anteriormente, para me levar naquele destino que eu quero, onde eu quero ser o quê? Uma pessoa mais saudável, com mais bem-estar, mais magro, mais magra, com menos estresse, menos ansiedade, menos depressivo ou depressiva. Cada uma dessas atividades, elas precisam estar encaixadas dentro da minha rotina, seja ela diária, seja ela semanal, mensal, anual. Só que se eu não crio um sistema para isso, eu vou me tornar aquela pessoa que eu gostaria de fazer algo, só que comumente é aquela frase, eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo. Só que o tempo é algo que nós não temos controle sobre ele. O único e verdadeiro controlador do tempo é Deus. Nós temos condições de gerenciar o nosso tempo, onde eu escolho, porque tudo é uma escolha que eu faço, eu tenho controle de cada uma das atividades que eu estabeleço, e aí eu preciso entender que cada uma dessas atividades ela pode ser importante para mim, importante para as pessoas, mas que primeiro ela precisa ser importante para mim. Algumas atividades elas vão ser circunstanciais, onde ela não é importante para mim, só que ela é importante para alguma pessoa que eu valorizo e eu vou fazê-la, ou ela é urgente. Urgente são atividades que o prazo para ser cumprido ela vai se esgotando. Seja uma atividade que eu preciso entregar amanhã, ou nos próximos 2 dias, ou daqui 5 horas, isso vai criando um senso de urgência. Então, todas essas atividades, um dia elas foram importantes, mas às vezes eu vou adiando de fazê-las, e isso vai criando um senso de urgência, e no meu interior eu começo a criar um processo de estresse por causa disso, de ansiedade por causa disso,
Então, se eu não sei dessas atividades, quais delas são importantes, circunstanciais e urgentes, e eu escolho sempre ter as importantes e as circunstanciais, e essas importantes eu buscar cumpri-las dentro do prazo para que elas não se tornem urgentes, vai ficando difícil de criar um sistema para que eu tenha menos estresse e menos ansiedade. Então, se eu consigo criar um sistema onde eu organizo, seja diariamente, seja a cada 3 dias, seja semanalmente, seja mensalmente, onde eu sei cada uma das atividades que eu vou fazer, e essas atividades, elas estão totalmente ligadas àquele objetivo que eu desejo alcançar. Seja emagrecer, seja ter mais saúde, mais bem-estar, menos estresse. Então, criando um sistema, fica muito mais fácil, organizado, eu gasto menos energia, fico menos estressado, menos ansioso. Então, todo esse processo fica mais leve de lidar, fica mais fácil de conseguir fazer cada uma das etapas para que eu vá evoluindo nesse processo. Então a gente vai para a terceira etapa, que seria a parte final. Então a gente percebe que o quê? Para que eu tenha uma vida com menos estresse, menos ansiedade, para que eu conquiste mais saúde, mais bem-estar, para que eu consiga de fato emagrecer, eu preciso o quê? Controlar tudo isso que eu coloquei, né? Seja com técnicas de exercício físico, técnicas de respiração ou inúmeras outras técnicas que vão me ajudar, vão facilitar esse processo para que eu consiga ter menos estresse, para que eu consiga emagrecer de fato. Então eu preciso o quê? Criar essa consciência e principalmente eu preciso descobrir por que eu vou fazer tudo isso. Porque até mesmo para mim querer ter menos estresse e emagrecer, por trás disso existem camadas mais profundas que eu visualizo na minha imaginação e às vezes eu ainda não trago para o consciente. Porque às vezes eu quero emagrecer porque eu quero, por exemplo, estar bem em uma foto que eu vou tirar. Hoje a gente sabe que as pessoas elas tiram muitas fotos porque hoje o celular é como se fosse uma câmera profissional na nossa mão. E a gente está o tempo inteiro tirando fotos. Nós não queremos estar assim. Quando eu olho para uma foto, eu não quero estar, por exemplo, visualizando meu corpo de uma forma que não me agrada. E às vezes é isso que eu estou buscando no emagrecimento. E essa energia vai me impulsionar a melhorar. E quando eu então visualizo, seja, por exemplo, estar melhor numa foto, seja, por exemplo, entrar naquela calça que eu não estou conseguindo entrar, seja, por exemplo, a hora que eu vou me olhar no espelho, eu me sinta melhor, minha autoestima esteja melhor, ou seja, por exemplo, para estar com o meu corpo mais... para que eu sinta que o meu corpo está mais bonito, para a pessoa que eu amo, seja o meu marido, ou seja a minha esposa. Então, e principalmente, quanto mais essa motivação, esse desejo, ele for não para agradar alguém, mas seja para agradar a mim mesmo, mais fácil e muito maior a chance de eu conseguir buscar esse resultado. Porque, às vezes, mesmo que a gente busque agradar o outro, ainda aquilo não será suficiente. Então, quanto mais essa motivação ela sai do externo, tudo aquilo que eu não tenho controle, e ela vai para o meu interno, para tudo aquilo que eu tenho controle, mais fácil vai ficando e mais energia eu vou movendo e vou conseguindo colocar para fazer todas essas atividades. Seja ela começar uma atividade de exercício físico, começar a fazer técnicas de respiração,
começar a melhorar a minha alimentação. Então, modificar todos esses hábitos para que eu não me sabote, no meio do caminho eu não pare e comece a voltar atrás e fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Porque se eu voltar atrás e fazer tudo aquilo que eu fazia antes, automaticamente meu corpo vai voltar àquilo que ele era antes. Então, às vezes eu começo a perceber alguns resultados, começo a perder aí, eliminar 3 quilos, 5, 10. Aí depois que eu chego nisso, como ainda às vezes não está claro o que eu quero, eu começo a voltar para trás. Eu começo a distrair com coisas, com pessoas, com objetivos que não estavam ligados àquilo que eu quero. Mas por algum motivo eu começo a me distrair e eu começo a voltar à etapa zero de novo. Então é por isso que muitas pessoas, elas começam um processo e elas se distraem, porque ainda não está estabelecido, não está claro, principalmente na mente delas, o que de fato elas querem para a vida delas, para a saúde, para o bem-estar, para o corpo, para a forma que elas desejam alcançar. E muitas das vezes, o que mais impacta isso são as nossas emoções. Então, quanto mais profundamente eu buscar desenvolver essa parte emocional que eu tenho, espiritual, o meu interior, menos eu vou me distrair com coisas que não estão ligadas àquele objetivo que eu desejo, e automaticamente todo esse processo que eu preciso passar, que ele é externo, vai ficando mais fácil de lidar. Então eu me distraio menos com coisas que não vão me levar para aquele destino que eu quero, para aquele corpo que eu quero, para aquela saúde, aquele bem-estar que eu desejo. Então eu me distraio menos com isso, porque principalmente eu me tornei uma pessoa mais forte, principalmente no meu interior, na minha parte emocional, espiritual, e aí automaticamente também eu vou buscando atividades para fazer o meu corpo me tornar cada vez mais o meu externo com aquilo que eu desejava, né? Uma pessoa mais magra, mais resistente, mais saudável, com mais bem-estar. E isso é tão forte que automaticamente você começa não só a melhorar você, mas a melhorar também as pessoas que te rodeiam. Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, o nosso ecossistema, as pessoas que nos rodeiam, elas impactam nos nossos resultados, seja positivamente ou seja negativamente. Quanto mais emocionalmente eu me torno, menos eu me permito com que esse impacto negativo ele aconteça. Muito provavelmente ele vai acontecer, mas de uma forma um pouco mais leve. E aí, se eu consigo, por exemplo, buscar em um grupo pessoas que já estão naquele processo que eu desejo de ser uma pessoa mais saudável, com mais bem-estar, mais magro ou mais magra, isso vai ficando mais fácil ainda. É por isso que quando eu entro num processo em grupo com outras pessoas, fica muito mais fácil de encarar o processo, porque cada uma dessas pessoas, elas vão fazer com que o quê? Elas vão te encorajar e você também vai encorajar elas. E provavelmente dentro desse grupo vai ter um líder, e esse líder vai ser a pessoa que vai começar a dar o start, a direção para aquele grupo, né, para aquele objetivo que a gente desejava, seja emagrecer, ter mais saúde e bem-estar. E cria-se um ecossistema tão positivo que a gente vai tendo resultados, um vai motivando o outro, um vai encorajando o outro, e isso vai se tornando cada vez mais fácil. É por isso que, geralmente, as pessoas elas têm mais resultados quando elas buscam a ajuda de um profissional, de um expert naquela área que eles querem, que desejam desenvolver, do que quando eles estão sozinhos. É por isso que a gente busca dentro de um processo para auxiliar vocês a terem mais saúde, mais bem-estar, menos estresse, emagrecerem,
a gente busca auxiliar vocês e na individualidade, porque tudo isso que eu falei, cada uma das pessoas vão enfrentar dificuldades diferentes, cada uma delas vão ter objetivos diferentes. Então, quando a gente entra num processo com auxílio de um profissional, fica muito mais fácil de lidar com essas atividades. E principalmente aquele profissional que já viveu tudo isso, fica muito mais fácil, porque ele sabe todos aqueles desafios que você vai encontrar no meio do caminho. Então, a gente busca em um processo para facilitar isso para as pessoas que desejam algo mais individual, mais direto, algo que criar então um sistema e um processo que facilite com que ele tenha um resultado maior, mais rápido e menos doloroso para sofrer, para encarar. Então, as pessoas que desejam então algo mais individual com auxílio maior, a gente fica à disposição para poder auxiliar nesse processo. E é claro que quando eu tenho um acompanhamento de alguém, fica muito mais fácil também de eu me comprometer a buscar aquilo. Porque às vezes quando a gente está sozinho, a gente não se compromete tanto quando a gente está com alguém do lado, nos impulsionando, nos encorajando e nos cobrando também. Então, não só uma cobrança física, financeira, mas uma cobrança de estar ali o dia, seja o dia ou seja a semana, estar ali do lado, cobrando e te encorajando a buscar a cada dia ficar melhor. É claro que esse processo ele não pode criar uma dependência, porque senão, a partir do momento que eu me desligo daquela pessoa que me auxiliou a chegar naquele resultado, se eu crio essa dependência, eu só vou continuar a ser aquilo que eu conquistei se aquela pessoa estiver do meu lado. Então, esse processo ele precisa também se desligar, onde a gente tenta criar um sistema, fazer com que a pessoa que está passando tenha ferramentas para que depois que ela encerre o processo, ela consiga sozinha continuar para que ela mantenha aquele resultado que ela tinha. Porque senão ela cria uma dependência, onde ela vai sempre precisar daquele profissional, daquele especialista, para continuar ou mantendo aquele resultado, ou então, se ela desejar um resultado ainda maior, criar um novo sistema, um novo processo para fazer com que ela vá em direção daquilo que agora ela deseja como objetivo. Então eu espero que isso também, só antes de concluir, é importante que nesse processo de acompanhamento a gente avalie a pessoa para entender como que ela está hoje. Porque às vezes ela está em um processo, em um estado muito distante daquilo que ela vai precisar. Então eu preciso avaliar ela e mostrar o estado que ela está hoje, e aí ela vai me dar feedback, me dar o retorno daquele estado que ela deseja. Olha, eu queria chegar aqui. E aí você vai falar assim, tudo bem, você quer chegar nesse estado, você está aqui. Então esse destino que você precisa percorrer, você acha que da forma que você está hoje, ele está muito distante? Porque se ele estiver distante, vai ser algo tão desafiador e tão desafiador que às vezes, como eu percebo que está muito longe daquilo que eu desejo, eu começo a me frustrar. E essa frustração, na grande maioria das vezes, vai fazer a pessoa desistir. Então eu preciso criar pequenos passos, pequenos processos, por isso que a gente fala sempre de 1% a cada dia, para que não fique algo tão desafiador de você conseguir realizar, para que você não desista no meio do caminho. Então avaliar e entender como eu estou hoje é fundamental
para me entender aquilo que eu quero, que eu visualizo de objetivo, seja no emagrecimento, para ter mais saúde, mais bem-estar, para que eu entenda se aquilo realmente não está muito distante daquele resultado que eu quero, ou se então eu vou precisar quebrar aquele resultado em um processo um pouco mais leve, mais tranquilo, e automaticamente aos poucos, né? Então eu comecei nesse estado, eu quero chegar naquele lá em cima, só que primeiro aquele lá em cima está muito distante, então deixa eu trazer um pouco mais baixo, aí a hora que eu chego aqui, ficou mais perto daquele que está distante, então eu crio um novo processo e assim automaticamente vai ficando mais fácil de lidar com tudo isso. Então, eu espero que essa mensagem, que esse conteúdo de hoje tenha sido relevante para vocês que assistiram, que possa de alguma forma ajudar vocês a seguirem nessa jornada, nesse processo para melhorar a saúde, o bem-estar, o emagrecimento, a ter menos estresse, uma vida com menos ansiedade, com menos depressão, e que vocês consigam alcançar todos esses resultados, todos esses objetivos. A nossa intenção é ajudar e que toda essa mensagem que a gente trouxe aqui impacte positivamente a vida de vocês e todos esses resultados. Eu fico muito grato a todo mundo que participou e espero que as pessoas que depois assistam a live gravada também possam, de alguma forma, serem ajudadas com essa mensagem. Vou ficando por aqui. A live já está praticamente aí com 1 hora. E eu agradeço de coração. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que vocês se sintam encorajados a buscarem melhorar. Porque eu tenho certeza que todos vocês têm condições. Todos vocês já têm tudo o que precisam para começar e aos poucos irem melhorando, e a gente vai aí ao decorrer do tempo produzindo conteúdos para ajudar cada vez mais a se tornar um processo mais claro para cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que assistiram, um grande abraço e até a próxima live da semana que vem.